Olá, meu povo! Olá, gente! Tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu amigo e minha amiga. Pessoal da rede aí, do Facebook, do Instagram, da internet, que tem acompanhado, né, a Rede Noronha, o Café com Noronha. Hoje eu estou aqui, ao lado meu aqui, o professor de apologética, Luiz Carlos Chinchilla. O Chila é um incentivador, né? Assim, ele na área apologética é uma das pessoas que mais me incentivou. Se eu estudo, se eu pesquiso hoje essa área, né, dentro da Bíblia Sagrada, né, que a gente encontra o embasamento dentro da palavra de Deus, lá no 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, onde o apóstolo Pedro ele fala assim para a gente estar preparado para responder com mansidão acerca da esperança. Então, preparado para responder. Então, o homem, a mulher de Deus, aquele que prega o evangelho, que ensina o evangelho, né, que está obedecendo a ordem do Cristo de ir e por todo mundo, ele tem que ter um entendimento da palavra de Deus, das doutrinas da palavra de Deus, que é sobre salvação, que é sobre pecado, que é sobre a doutrina das últimas coisas. Tem que ter um pouco de conhecimento, né? A gente tem que ter, né? Primeiro porque é maravilhoso conhecer a palavra de Deus, ter essa experiência de aprender sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre salvação. Então, ele está aqui do meu lado, eu não estou puxando sardinha da pessoa dele, né? Ele está parecido com o William Lane Gray. Aí arrasou. Mas o Luiz Carlos Xixila, eu trato ele de Chila, bastante gente conhece ele na cidade de Sorocaba, de Votorantim, né? Como Chila, o Chila que pesquisa, que estuda a Bíblia, que fala de seitas. E a gente está aqui batendo um papo gostoso na casa dele, e eu queria que ele falasse aí na minha rede, né? Desse uma palavra aí de incentivo para os jovens pregadores, para os jovens ensinadores, né? Professores de escola bíblica, a respeito da apologética cristã, a respeito do que está acontecendo dentro do sistema religioso, né, Luiz? A gente vê a apostasia uma realidade, a Bíblia fala da apostasia que nos últimos dias, né? Aliás, um dos sinais da volta de Jesus era a apostasia dentro da igreja, né? E a gente vê tanta heresia, besterol, e eu queria que ele desse uma palavra aqui no meu canal, na minha rede pessoal aí. Luiz Bom Carlos. dia, eu estou muito feliz, ganhei até uma camisa do Noronha. E essa busca pela palavra de Deus já foi em 1992, quando eu atendi as testemunhas de Jeová e eu via que eu ficava em situação difícil. E eu ia conversar com um mormon também, ficava em situação difícil. E isso me levou a começar a pesquisar. Tive lá em Jundiaí com Natanael Rinaldi, Os Fonseca, tive com Ezequias Soares, pegando livros, né? Pelo amor à apologética. E hoje, como diz os estudiosos, esses anos aqui é o tempo que os cristãos são mais leigos. O cristão é mais leigo. Um irmão mandou uma mensagem para mim esses dias, falando, olha, a Bíblia tem erro mesmo. Você vê um crente de 30 anos na igreja, porque Caim matou Abel e fundou uma cidade, que é Nod, e foi lá, e tinha uma mulher lá, ele casou com ela. Né? E, e é duro da gente acreditar como um cristão, ele se balanceia com qualquer coisa. Né? E eu falando para ele, eu falei, irmão, como é que você conseguiu tantos anos no evangelho e você não tem preocupação nenhuma? Aí eu expliquei para ele, eu falei, a Bíblia diz lá que Adão viveu 930 anos. Em Gênesis 5, ele teve filhos e filhas. E não é que ele tinha uma cidade lá, é que onde ele foi, ele fundou uma cidade. E ele teria que casar com uma irmã, com uma sobrinha. E a gente vê isso daí nas igrejas. Se você pegar um ateu, ele estuda 6, 7 horas por dia para desfazer as crenças de Deus. Se você pegar um testemunho de Jeová, um mormon, um adventista, eles são estudiosos. Aí você pega um cristão nascido de novo e ele não tem preocupação nenhuma. E isso tem levado muitos, porque o Noronha aqui, que ele lida com essa questão de design inteligente, as pessoas jovens que vão na faculdade, a maioria viram ateu. Não tem preparação nenhuma.
não tem preparação nenhuma. E isso me levou eu a começar a estudar, que até não parei até hoje. Porque se nós temos que levar o evangelho a toda criatura, será que nós estamos preparados? Eu quero fazer um desafio aos pastores. Um desafio amoroso, hein? É uma crítica construtiva. Pegue seus membros e saiam evangelizar domingo de manhã. Porque as pessoas falam, os testemunhos de Jeová não têm o que fazer, essa hora perturbando. Não, Jesus mandou levar o evangelho. E faz isso para ver. Você vai encontrar ateu, você vai encontrar gente de espíritas, de todo. E será que nós estaríamos preparados para responder com mansidão acerca da nossa fé? O que eu vejo, Luiz, é um tema que eu estou trazendo agora, né? A gente vê que o pessoal que lida com apologética já fala isso daí, né? A gente está trazendo agora. É sobre cobertura espiritual. É um tema que a gente vê, um assunto que já é uma visão que o sistema religioso tem e que a gente não encontra embasamento nenhum no Novo Testamento. Então é um tema sério que a gente tem que tratar, mesmo que confronte às vezes, né? A gente tem que estar preparado para o confronto. A gente vê que a vida dos apóstolos, dos discípulos, era confronto. Paulo fala em Filipenses que ele foi colocado como defensor do Evangelho. Então a gente defende o Evangelho. Eu não vou defender a minha igreja, a minha religião, mas eu vou defender o Evangelho. É o Evangelho que mudou a minha vida, é o Evangelho que me liberta, é o Evangelho que eu acredito, é o Evangelho que traz as promessas. Então a gente não vê, e é uma realidade ensinada. Então a gente vê que isso fere diretamente Jesus como mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala que é um só Deus e um só mediador. Não, mas eu tenho que estar debaixo do guarda-chuva, eu tenho que estar debaixo da autoridade. Ninguém está falando sobre desrespeito com um líder eclesiástico. Nós estamos falando de poder, de outorgar poder sobre a vida da pessoa. Ninguém tem. A Bíblia fala que o véu foi rompido. Então, qualquer cristão, em qualquer lugar, ele é um sacerdote universal, não é mesmo? Então, ele tem isso de poder entrar através do sangue de Jesus, da pessoa de Jesus, ele tem livre acesso ao trono de Deus. Não, mas eu tenho que... É o meu líder, é o meu pastor, é o presbítero, é o diácono, é o ancião, é o cooperador, é ele que... O que ele fala é regra, tá acima da palavra de Deus. Está errado isso daí. É um ensinamento errôneo que a apologética tem que tratar, claro, com zelo, com sabedoria, mas a gente tem que tratar, a gente não pode engolir. Isso daí é uma heresia. Não existe cobertura espiritual. Isso daí é ensinado nas igrejas, na maioria das igrejas neopentecostal. É um fato. Queria que o Luiz comentasse, porque ele é apologista, lida com essa área, eu queria que ele comentasse a respeito disso. A cobertura espiritual, do jeito que é ensinado nas igrejas neopentecostal, ela é bíblica? Está ensinando o Novo Testamento a respeito disso? Ou é mais um modismo, um besterol neopentecostal? Isso é um modismo, querendo separar em castas. Como tem as testemunhas de Jeová. 144 mil no céu e a grande multidão vive na terra. Aí você não acha isso na Bíblia, mas eles injetam uma coisa aqui, injetam outra. Olha, a cobertura espiritual do cristão é ele amar o próximo, é ele ser um bom marido, é ele ser um bom pai, é ele ser um ser social, onde as pessoas que convivem com ele vejam Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Cristo não é um homem como cabeça. Então isso daí são modismos para querer colocar o homem já não aguenta mais, ele quer ser apóstolos, ele já não se aguenta mais ser mais um entre os outros. Né? E aí começa a vir essa vaidade própria. Aí o homem se enche, né? Se enche todo. Mas como o Jefferson falou, quando aquela mão rasgou o véu, aí nós temos entrada, né, para falar diretamente com Deus pelo sangue de Jesus, não é por causa de ninguém. Cobertura espiritual é você estar ligado com Deus e em nome de Jesus. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 4, para a gente chegar com confiança junto ao trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer dos nossos problemas, das nossas aflições. Quem é?
é Jesus Cristo, como Paulo fala em 1 Timóteo 2,5, há um só Deus, Criador de todas as coisas, e um só mediador, Jesus Cristo, o homem. É por intermédio de Jesus, da obra expiatória de Jesus e de você ser um seguidor do Cristo. Ninguém está falando mal, ninguém está criticando líder A, B, C ou D. Nós simplesmente estamos esclarecendo à luz da palavra de Deus que esse ensino de cobertura espiritual não tem embasamento, é coisa do homem, é coisa de besterol teológico, de modismo, de religiões que querem ultrapassar o conhecimento bíblico. Fica difícil, né, Luiz? Não é fácil. E para o apologista é muito complicado as coisas. Porque quando a liderança não tem noção de que certas heresias já vêm, os apóstolos vêm lutando lá, desde o tempo dos apóstolos eles já vêm lutando, né? Porque a pessoa vão ter comichão nos ouvidos, né? Aí eles começam a inovar. O que eu tenho que fazer? Olha, eu fui uma vez, fui convidado para pregar numa igreja, não vou falar o nome, e adivinhe quem quiser. Até minha esposa estava junto e ela ouviu claramente. Aí eu preguei sobre Jó. Mas, como eu tenho noção que o livro de Jó foi um caso único, e eu preguei em cima da obediência de Jó, que mesmo não conhecendo Deus, só de ter visto falar, ele era tanto fiel. E nós, com a palavra de Deus, a Bíblia, e às vezes nós não procuramos essa fidelidade. E eu fui falando do valor do homem ser fiel a Deus na enfermidade. Quando terminou a pregação, o líder de lá me chamou e falou: olha, a pregação estava boa, mas você tem que oferecer as coisas para o povo. Ué, eles estão tão acostumados, que eles falam de boa. Aí ele falou: eu tenho que oferecer de boa as coisas, oferece casa, porque as pessoas vêm querendo as coisas. Falou isso, a minha esposa estava do lado, e ela vai assistir o vídeo. Você tem que oferecer as coisas e Deus depois cumpre. Olha que negócio é esse. Olha que negócio é esse. Então, a que ponto chegamos? Procura no Evangelho, aonde Paulo falou isso, os apóstolos falaram isso, nós vamos ser perseguidos, vamos ter aflição. É lógico que nós somos pentecostal e cremos que os dons não cessaram, que Deus ainda faz alguma coisa, mas vamos tomar cuidado, porque eu ir numa igreja, porque eu sei que na igreja vai ter pessoas com filho nas drogas, eu sei que vai ter casamento desfazendo, e em vez de preparar a igreja para que aprenda a carregar as cruzes, lidar com um filho com problema, lidar com um casamento com problema, não. Aí eu fico prometendo tudo de bom e as coisas não mudam, e quem ouviu essa palavra que se lasque. E vai dar conta diante de Deus. Porque tudo que o homem falar, e muito mais quando ele falar em nome de Deus. Agora, se alguém falar: mas você não acredita que Deus pode fazer? Pode. O que ele quiser, ele pode fazer, ele é Deus. Mas aí o que eu falo que ele vai fazer, eu tenho que ter responsabilidade, porque o pregador do evangelho hoje parece, não estou dizendo, aqui ninguém está falando de todos, nem é nenhuma igreja particular. Estamos generalizando. Não, de jeito nenhum, tá? Ainda tem lá aqueles que não se dobram diante de Baal, mas é um animador de auditório. Animador de auditório, é um coach. É um coach. Tem palavras persuasivas e a pessoa já vai para isso lá, e isso tem trazido muita ferida na igreja. A gente está encerrando aqui essa palavra aqui. Então a gente tem que pensar, a gente tem que parar, igual o Luiz falou aqui, irmãos, amigos, né? A gente está falando com pessoas de várias idades, bastante pessoas aí já experimentadas. Então não é desse jeito que funciona. A gente vê, né? A gente que é vivido, experimentado, vem de família humilde, se lascou muito na vida para ter uma casinha, um lugar, um tetinho para morar. Então Deus é maravilhoso, poderoso, ele é o criador do universo, né? Davi falou, né? Os céus proclamam a glória de Deus, lá no Salmo 19, versículo 1. Então é esse Deus que nós acreditamos, é o Deus da Bíblia, né? Nós vemos o apóstolo Paulo falando em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós acreditamos que mesmo vivenciando crise, adversidade, perca, momento ruim, se Deus não nos abandona, a não ser que você volte para a prática do pecado, né? Ter uma vida de praticar o pecado novamente. Do contrário, não.
A luta, a crise, às vezes Deus permite na nossa vida para ensinar, o momento é uma pedagogia divina. Né? Nós estávamos falando quase agora aqui a respeito de momentos difíceis, que o C.S. Lewis ele fala que é o megafone de Deus, a dor, a dificuldade. Então a gente está nesse mundo caído, e a gente sabe que o mundo é caído mesmo, amaldiçoado pelo Criador. Então, mas nós estamos vivendo nele, precisa entender como lendo a palavra, meditando na palavra, usando a palavra como guia, como regra, né? A gente fala tanto, assim, eu, Luiz, a gente pesquisa nessa área, sobre os estatutos da igreja. Você pega, Luiz, você vai conversar com a maioria dos crentes, não conhece o estatuto, nem sabe que a Bíblia é a regra de fé e prática. Acredita nisso que eu acabei de falar aqui quase agora, que é o modismo, que é a cobertura espiritual, mas não vai ler lá na Bíblia, lá que a Bíblia fala, que a Bíblia nos instrui que é um só Deus e um só mediador. Que se você se tornou cristão, entregou a sua vida a Jesus, você pode buscar a Deus. Deus ouve as suas orações, Deus vem de encontro. Não existe fórmula mágica. A fórmula é o Evangelho, o arrependimento e prática do Evangelho. Sim. Sim, amém, é isso mesmo. E eu quero agradecer o Luiz, então, por estar aqui, né, no Café com Noronha hoje, dando essa palavra aí. A gente vai sempre estar passando aqui e trazendo uma palavra que com certeza vai edificar você, a sua casa e a sua família. Deus abençoe. Amém. E se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, manda para o Noronha no canal dele lá. Se o Noronha não puder, o Luiz responde. E se o Luiz não puder, o Luiz vai procurar essa resposta. Deus abençoe. Fique com Deus, Amém. viu?